Os comestíveis de cannabis. Quem aqui já teve a péssima experiência de ingerir algum produto de cannabis comestível, como bolo de maconha, brisadeiro, qualquer coisa, né, que tenha essa manteiga também feita com cannabis e ter uma bad trip? Eu recebi uma pergunta sobre isso hoje, estou gravando esse vídeo para poder a gente aumentar o nosso conhecimento sobre como funciona o comestível no nosso corpo e com isso evitar, né, essas bad trips e ao mesmo tempo entender o que fazer caso você tenha essa experiência. Quando você tem uma planta como essa aqui, ou esse bud aqui que eu tô na mão, é bem importante a gente entender que a cannabis ela é uma planta que ela tem mais de 500 substâncias. E algumas delas, como é o caso do THC, ele é intoxicante. A gente escuta muito, né, falando que o THC é psicoativo e alguns outros componentes da cannabis, como o CBD, não é psicoativo. Mas essa não é uma boa definição, porque a gente também tem os terpenos e como o limoneno, ele é um terpeno que se conecta nos nossos receptores. Então, a definição de psicoativo, ela é bem simples, é qualquer substância que se conecta nos seus receptores. Isso é psicoativo, como o café também é. Então é bem importante a gente distinguir que a gente tem várias substâncias na cannabis, incluindo terpenos, incluindo outros canabinoides que são psicoativos e não por isso você fica chapado. Então, a melhor forma de se colocar, né, usando esses termos técnicos, é falar que a cannabis tem algumas substâncias, como é o caso do THC, que é intoxicante. Que isso é o que a gente sente, essa sensação de chapado, é esse processo de intoxicação. Definido isso, passando para essa parte do THC, que é um dos principais componentes intoxicantes que a gente tem na cannabis, quando a gente tem uma flor como essa, a molécula do THC não é o THC ainda, ele é o THCA, que é a forma ácida do THC. Ele não é muito eficiente para se conectar nos receptores que a gente tem no nosso corpo. Então ele não deixa você tão intoxicado quanto o THC. E é por isso que quando a gente tem um baseado assim, você vai acender ele, você vai descarboxilar automaticamente quando você acende, usando do calor, você vai quebrar esse composto ácido da molécula e aí sim ele se torna mais disponível a se conectar com os receptores do nosso corpo. O que acontece quando a gente come? Quando a gente come como um produto desse aqui, que é um chocolate que a gente tem no mercado legal do Canadá, e cada quadradinho desse, já comi um pedacinho, mas cada quadradinho desse aqui tem 5 miligramas de THC. Quando você come um chocolate desse ou qualquer outro comestível, esse produto já vai vir com um THC descarboxilado, então você não vai estar ingerindo o THCA, é um processo, né, durante a extração que eles já ativam com calor para você já ter um produto ativado. Então, quando você ingere, ele vai passar pelo processo digestivo e quando chega no seu fígado, ele passa por um outro processo dentro do fígado que a gente chama de liver first pass, que é o primeiro passo do fígado, que ele vai quebrar essa molécula do delta 9 THC e transformar numa molécula chamada 11-hidroxi-THC. Depois desse processo do fígado, essa nova molécula, né, depois que o delta 9 THC foi transformado em 11-hidroxi-THC, ela vai se tornar uma molécula muito menorzinha do que a molécula do delta 9. Isso faz com que quando atinge, né, a circulação sanguínea e ela for passar na barreira do seu cérebro, porque no nosso cérebro tem uma barreira de sangue que a gente chama de BBB, a Blood-Brain Barrier, que é a barreira de sangue que envolve o nosso cérebro para não deixar qualquer substância entrar no cérebro, que é uma parte muito importante, né? E muito delicada do nosso organismo. Então, assim, a gente não quer que qualquer coisa que entra no nosso organismo passe nessa barreira. Esse 11-hydroxy, esse 11-hidroxi-THC, ele é muito menorzinho, então ele passa muito mais fácil nessa barreira de sangue que a gente tem protegendo o cérebro. Você fuma e você tem o delta 9 THC no seu sangue, quando ele vai para o cérebro, uma parte dele passa e uma grande parte não passa, fica só no sangue. Quando você tem essa molécula muito menor, ela tem muito mais chance de passar
é muito mais eficiente. E é isso que faz a gente ter esse efeito muito mais intoxicante quando você ingere do que quando você fuma. Se você fuma 5 miligramas de THC, do Delta 9 THC, e você ingere 5 miligramas de Delta 9 THC, que vai ser quebrado em 11-hidroxi-THC, é bem provável que você fique muito mais chapado comendo do que fumando. Até então isso não é um problema. O problema são os usos e a quantidade, a dose que você faz da substância. E aí, dependendo também do motivo pelo qual você está usando, tem pessoas com dor que elas precisam de fumar, que você vai ter um efeito muito mais rápido do que quando você ingere. Mas dependendo, para uma dor crônica ou para uma insônia que você tem que ficar dormindo muito mais tempo, ou você quer que o alívio da sua dor dure mais tempo, ingerir vai ser muito mais eficiente. O problema da bad trip acontece quando você não tem esse conhecimento, que você acha, eu fumo muito, então eu posso comer que vai ser a mesma coisa. Não vai. E também a dosagem, porque a dosagem ela é central para o uso de qualquer substância e para cannabis principalmente. Eu tive na minha adolescência uma experiência horrível de comer um bolo de maconha. Eu tava numa festa, comprei um bolo de uma pessoa que chegou vendendo e ele falou, tá muito forte, divide com alguém. E eu resolvi não dividir, comer o bolo inteiro. E aí foram horas, muitas horas, com uma experiência horrível de angústia, de paranoia, de pressão baixa também, vários pensamentos atrapalhados, bate também um desespero, você achando que você não vai sair daquilo mais. Então realmente a definição de bad trip mesmo. E tudo só foi melhorar depois que o dia amanheceu, né, que eu tava nessa festa. E depois disso eu nunca mais comi nada de cannabis, porque eu vi que a sensação era horrível e eu não queria sentir aquilo de novo. Aí quando eu mudei para o Canadá, como aqui a gente tem dosagem, porque é testado em laboratório, você sabe quantas miligramas, você tem capacidade de dosar muito melhor. Por isso que é tão importante a gente conseguir ter esses padrões na produção, porque a gente consegue prever. E aí esse é um trabalho que a gente faz aqui na indústria, que é tentar prever, né, a experiência das pessoas, justamente para as pessoas não terem esse tipo de sensação, uma experiência de bad trip como essa. E assim, essas experiências traumatizam, essas experiências elas levam a gente para lugares de desconforto muito grande. E recentemente eu passei por uma outra bad trip sem querer, porque eu já não como muito, e aí eu fiz até um teste de DNA que comprovou que realmente o meu organismo ele tem um metabolismo muito ruim para a parte de ingestão do THC. Depois eu falo mais disso, mas eu tenho do lado da minha cama, na minha cabeceira, um CBD que eu tomo toda noite, e eu tinha também esse THC aqui, que eu uso muito para supositório, para minha dor nas costas e dor no ciático, então eles ficam na minha cabeceira. Hoje não ficam mais, porque eu tava indo dormir, resolvi tomar o que eu tomo desse aqui, que é mais ou menos umas 15 miligramas de CBD antes de dormir. Aí eu não tava prestando atenção, esses dois potinhos estavam juntos, eu peguei esse, abri, tomei a mesma quantidade que eu tomava desse, só que esse aqui tem uma potência maior. Então eu tomei umas 20 miligramas desse THC. E assim que eu tomei, eu me dei conta. Falei, nossa, tomei o errado. Tomei THC em vez de tomar o CBD. E aí eu já sabia, assim, eu pensei em vomitar, porque eu sabia que era muito pra mim, que eu não tenho, que eu sou muito sensível quando eu como. E aí eu falei, nada, porque eu não gosto de induzir vômito, essas coisas. Eu falei, vou dormir. E quem sabe eu dormindo eu não sinto nada e já vou estar dormindo mesmo. Mas me enganei, eu fui dormir umas 11 horas, quando deu umas 2, 3 da manhã. Eu acordei muito, muito chapada, numa onda muito forte. Mas eu já estava preparada, porque eu já sabia que isso poderia acontecer, né? Já estava prevendo que isso ia acontecer, porque é uma quantidade que normalmente eu não consumo e nem gosto de consumir. Então eu fiquei deitada na cama, pensando, e aí vem paranoias e vem várias coisas assim da vida também, né? Que é um momento assim que para quem sabe aproveitar esses momentos de bad trip, sabe? Como vem coisas importantes também da nossa vida, de coisas que a gente tem que melhorar, de coisas que a gente não está lidando, e aí essas bad trips elas afloram essas coisas na gente.
Então eu fiquei lá pensando muito, deitada na cama, tentando dormir de novo, respirando, tendo várias sensações físicas e mentais, assim, de angústia, paranoia, pensando em fazer algumas coisas para ver se eu melhorava. Então eu levantei, tomei um banho quente. Banho quente é uma coisa que ajuda. Também tem, que eu não digo que é um mito, mas não funcionou para mim, mas que quando você moe pimenta do reino, que é black pepper, e aí se você cheira, né? A black pepper não cheira de cheirar, mas assim, se você inala a black pepper, na pimenta do reino tem um terpeno que chama beta-caryophyllene, que é um terpeno que ele ajuda a reduzir essa sensação de intoxicação do THC, pelo menos em teoria, mas eu acho que eu já tinha tomado uma dose muito grande para a pimenta do reino fazer efeito. E também tomei o CBD, um pouco mais de CBD, porque o CBD também ajuda a equilibrar, né, no THC, mas também estava muito THC, que também o CBD nem sentiu o efeito, ou talvez, né, teria sido pior se eu não tivesse tomado o CBD. Mas, e aí também deitei, fiquei lá esperando, e aí no outro dia eu ia trabalhar, e aí eu fiquei com várias paranoias de como é que eu ia falar com o meu chefe, aí eu pensei que na minha cabeça eu não conseguia mais falar inglês, como é que eu ia falar com o meu chefe, e aí depois pensei que eu morava com uma amiga, e eu falei, nossa, eu vou ter que acordar minha amiga para ela escrever uma mensagem pro meu chefe, porque eu não vou conseguir falar com ele, e várias paranoias que assim não tem sentido nenhum, mas na hora tem. E aí eu pensei também, eu posso ir andando para casa do meu irmão, mas aí eu também tava muito frio e vários pensamentos doidos que vão passando na cabeça, que não faz muito sentido, mas eu sabia também que isso ia passar, eu tinha essa consciência, diferente da primeira vez que eu comi esse bolo e que eu não tinha noção nenhuma, e ninguém que estava comigo tinha, era só assim, ah, vai passar, vai passar. Mas é muito importante quando você está numa situação dessa saber que você não vai morrer disso, que você não precisa de ir para o hospital, porque não tem nada no hospital para eles fazerem em relação a isso. Então, assim, é segurar a onda mesmo, é, fazer o que você puder, né? Igual eu fiz, tomar um banho, ficar deitada. Se você tiver alguém para conversar, também ajuda, né? Você tem uma pessoa do seu lado. Bom, mas eu sabia que ia passar, então eu consegui dormir de novo. Acordei no outro dia, tipo, umas 7 da manhã. E a grande vantagem quando você tem uma bad trip de cannabis e não de álcool, por exemplo, é que você não tem ressaca. Então você tá bem, tá tudo ótimo, pelo contrário, você até dá uma descansada no corpo, eu tava sentindo super bem. E aí fui trabalhar mesmo assim, sem problemas. E aí ficam várias lições, né, de nunca mais misturar os meus dois vidrinhos. Hoje em dia, um fica na minha cabeceira, esse aqui do CBD, e esse aqui outro fica fechado dentro de uma caixinha, porque aí eu tenho certeza de que quando eu tô pegando ele, eu tenho um pouco mais de dificuldade para pegar, e aí eu tenho certeza de que eu não vou tomar errado. Então são coisas importantes até pra gente, assim, que, né, nem tenho criança em casa, mas é importante a gente prevenir pra gente mesmo. Então, alguns aprendizados. Tem até algumas pessoas que falam que quando você vai, né, comer alguma coisa, você sempre fazer um bilhete para você mesmo, falar, olha, isso vai passar, não precisa ir para o hospital, tá tudo bem, respira. Sei lá, bota um bilhete no seu bolso e quando você entrar nessa bad trip, você tem certeza, né, se você reler aquilo que você se inscreveu, para poder saber que vai ficar tudo bem. Então, assim, ninguém nunca teve uma overdose de cannabis, mas é uma sensação muito ruim e normalmente as pessoas ficam traumatizadas, que isso foi até a pergunta que me fizeram. Lógico que quando você tem uma experiência dessa, você fica, assim, mentalmente traumatizado, né? Você não quer ter isso de novo, de jeito nenhum, porque você sabe que é um lugar que você não quer revisitar. Mas não significa que se você usar de novo, se você comer alguma coisa de cannabis de novo, ou se você fumar, por exemplo, vai voltar aquilo, ou você vai para esse lugar de novo. Então esse é um trauma que a gente, né, pode desfazer se quiser, mesmo porque a gente tem vários benefícios com a cannabis. Então assim, no outro dia eu tava assim, nossa, vou ficar um tempo sem usar nada e tal, aí no mesmo dia eu tava fumando e tava tudo tranquilo. Mas assim, a gente fica com esse medo de assim, nossa, então quer dizer que se eu fumar agora, eu vou sentir aquela coisa tudo de novo. Então assim, não vai, muitas vezes o que a gente sente
é muito pelo medo que que a gente passou. E aí sim tem esse mini gatilho de pânico, que é assim, nossa, toda vez que eu começo a sentir aquela coisinha, me dá esse pânico. Então isso acontece disso, você gerar esse gatilho, mas mais mental do que físico. E também é bem importante falar, né? Eu tava falando aqui de 5 miligramas, de 20 miligramas. Eu tenho amigos que eles tomam 30 miligramas, 50 miligramas de THC e ficam felizes e não sentem nada. E tem pessoas também que tomam 2,5 miligramas e já ficam muito mal. Então, assim, não existe a dosagem que pode te levar a ter algum problema. Ela é sua, só você vai saber, não é igual para todo mundo. E é isso que torna a dosagem tão difícil na cannabis em geral, é porque a gente cada pessoa tem uma tolerância e cada pessoa tem um metabolismo. Por isso que é muito complicado falar assim, com 10 miligramas tudo bem. Não é tudo bem, porque tem gente que vai sentir super angustiado com 10 miligramas e tem pessoas que não vão sentir nada, não vai nem bater. Não vai sentir zero e vai precisar de muito mais para poder conseguir atingir esse estado, né, de intoxicação que a pessoa está procurando. Então é muito relativo. Por isso que quando a gente usa, né, essa técnica de microdosagem, porque a ideia é sempre você começar com uma dosagem muito pequena e ir aumentando gradualmente para você não passar desse limite. Então, assim, se você começa com 2,5 miligramas, você não sentiu nada, você aumenta para 5 miligramas, comecei a sentir, aí você toma tipo 7,5 miligramas, aí você fala, não, ainda tô bem, aí você passa para tipo 10 e sentiu muito, aí você volta pro 7,5, volta pro 5. Então, assim, isso é só com teste que você vai conseguir saber essa dosagem e dependendo também do produto que você tem acesso. Porque, assim, várias cannabis, várias manteigas, vários produtos são feitos com diferentes formas de extração, diferentes genéticas. Bem complicado você ter essa dosagem em geral. A gente consegue, né, com o tempo e com experiência, atingir alguns patamares que você já sabe, mas mesmo assim, aqui eu tenho esses dois produtos com 5 miligramas. Esse aqui que é uma jujuba e esse aqui é o chocolate, que é uma metadinha dessa, né, tem 5 miligramas e essa jujuba também. Só que elas são diferentes formas de extração e diferentes produtos, porque também faz diferença que esse produto ele tem mais gordura do que esse produto. Isso também faz diferença no seu high e também porque são de marcas diferentes. Então é sempre um teste. Por isso que a cada produto novo que eu vou experimentar, eu também sempre experimento uma microdose para ver como é que eu vou sentir. E justamente para não chegar nesse ponto de ter uma bad trip, de sentir que foi demais, que é um lugar que você não gostou, não quer estar naquele lugar. Então acho que a gente tem que se prevenir e entender que esse processo de fumar e de ingerir tem uma diferença química nele que altera todo esse processo. Então, se você já teve uma bad trip, você consegue agora entender um pouquinho melhor. E para você que tem algum amigo ou alguma pessoa que você conhece que também teve uma bad trip, manda esse vídeo que eles vão conseguir entender melhor o que passou no corpo deles e quem sabe também prevenir de sentir isso de novo.